a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia. Você pode levantar suas mãos. Ei, adore. Ele virá, ele virá, ele virá. Nós não somos daqui. Ele virá nos buscar. Grandioso dia, o dia que ele se manifestar. Nós não somos daqui. Nós vamos ser arrebatados e vamos encontrar com Jesus nos ares. Ele virá, adore a Ele. Adore a Ele. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Ei, Ele veio como cordeiro, mas Ele virá como leão para julgar a terra. Ei, o nosso rei. Ele é o nosso rei, Ele é o nosso Senhor. Ei, rei, faça a sua oração de consagração. Abra o seu coração para receber a palavra. Ei, deseje, crie expectativas naquilo que Deus tem para fazer. Hoje é o primeiro dia da semana, de uma semana poderosa, de uma semana cheia de milagres. Ei, milagres. Até meia-noite tem milagres para acontecer. Uma semana de liberações. Uma semana onde aquilo que Deus tem para manifestar vai manifestar. Aquilo que Ele falou vai acontecer. Ei, nosso Rei, te amamos, nosso Rei. Nós te amamos, Rei Jesus. Você é o amado da nossa alma. Você é o nosso Salvador. Você é o nosso Redentor. Ei, você é a palavra viva em nós. Você é a palavra, ei, a tua palavra restaurando a nossa vida, ressuscitando a nossa vida, ei, transformando vidas nessa noite. Obrigada, Pai, ei, Pai, você é bom, você é maravilhoso. Nós te amamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, em nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém. Glória a Deus. Diga, eu sou uma nova criatura. Amém. Amém, louvor, obrigado, queridos. Daqui a pouco a gente trabalha mais. Pode sentar. Aleluia. Amados, se a gente tem uma certeza nessa vida de que Ele virá. Amém, de que vamos ser arrebatados. E nós não somos daqui. Então não se acostume com as coisas daqui. Porque Deus tem coisas superiores para nós. Amém? Boa noite, graça e paz. Primeiro queria agradecer o pastor Wellington Jussani pelo convite. É anual, né? Todo ano. É um convite anual. Eu estava ministrando a matéria Doutrinas Básicas no Rema, né? E a matéria acabou sexta-feira e o pastor convidou para a gente estar aqui com vocês. Meu nome é Ana Cláudia Esteves. Eu congrego no Verbo da Vida de Itaguatinga, né? Desde o início da igreja lá, né? Eu sou professora do Rema já há 13 anos. E é muito bom estar aqui. E eu tenho uma palavra para hoje que ficou já dentro de mim a semana, né? E hoje à tarde que eu consegui dar uma encaixadinha nela, né? Ajeitar direitinho. E assim, talvez, eu tenho certeza que vai ser vacina para esse povo da Asa Sul. Não vai ser remédio, vai ser vacina. Porque eu sei que vocês estão crescendo, vocês estão avançando. Eu sei que cada dia melhora mais, né? Estou vendo aí o trabalho dos jovens, a igreja trabalhando. E sabe, queridos, são inspirações do Espírito para que cresça, para que alcance pessoas. E a gente não deve acostumar com a paisagem, né? Ah, já está bom, a igreja está bonita, a gente está no prédio. Não, Deus tem mais. Imagina Brasília, quantas pessoas não conhecem a Jesus? Quantas pessoas não conhecem essa palavra? Quantas pessoas estão sofrendo, até mesmo lá no prédio onde você mora, aonde você trabalha, na universidade ou na faculdade, né? Aonde você frequenta, o metrô, a rua mesmo. Quantas pessoas estão perdidas? E de tempos em tempos, né? O diabo levanta uma moda, né? Levanta uma moda para tentar paralisar a igreja, né? Para tentar parar a igreja. E na pandemia, nós tivemos a pandemia,
e se criou, foi um instrumento para que a palavra não parasse, para que a palavra atingisse o maior número de pessoas. Nós tivemos a igreja online, né? Assisti os cultos pela internet, e eu penso que foi um tiro no pé do diabo essa pandemia, porque pessoas que nunca entrariam numa igreja, nunca viriam um culto, elas assistiram um culto online. Elas tiveram a oportunidade de ter um contato, nem que fosse online, a um culto de algum lugar, de uma igreja que professa Jesus, que adora o Senhor, que ama a palavra. As pessoas foram alcançadas. Amém? Mas, amados, foi para aquele tempo. A gente tem que colocar na cabeça que foi para aquele tempo. E aí se criou, não, agora eu posso ficar em casa, né? E eu gostaria de falar de algo tão maravilhoso que só tem na igreja local e é presencial, que é a unção coletiva. A gente tem uma preciosidade na nossa mão, que é a unção coletiva. Na verdade, existem 3 tipos de unção, né? A unção individual, que vem sobre todo aquele que nasceu de novo. A unção individual, ela vem para capacitar aquilo que é o propósito de Deus na sua vida, para te capacitar a ser um médico, para te capacitar a ser um professor, para te capacitar também no serviço na igreja, porque você pode ter um chamado desde o ventre, o chamado é desde o ventre, para ser um bom médico, um bom músico, mas na igreja, de repente, o chamado para a igreja é para trabalhar com crianças. Você é um médico, mas dentro da igreja, a unção que está na sua vida vai fluir no departamento infantil. Então, essa unção individual, ela vem quando você nasce de novo. A unção ministerial, ela capacita o chamado ministerial, né? O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Pessoas que foram chamados. A gente entende que o chamado é de Deus. Não é que a pessoa escolheu ser um pastor, escolheu ser um evangelista. Não, o chamado é do Senhor. Aquela pessoa vai fluir no tempo de maturidade, naquele chamado. Então, existe uma unção capacitando, uma unção que vem sobre, capacitando ele para exercer esse chamado. E existe a unção coletiva, que ela se manifesta quando o corpo de Cristo se reúne. É uma unção que se manifesta na reunião dos santos, na igreja local, nos tempos de hoje. E, amados, isso não mudou. Isso não mudou. A unção coletiva, o congregar, e nós amamos tanto ouvir falar sobre a igreja de Atos, a primeira igreja, que igreja poderosa, né? Que igreja maravilhosa. Mas se você notar, tudo que acontecia era quando estavam juntos. E nós não vamos perder isso, nós não podemos perder isso. Então, você que está aqui hoje, recebendo essa palavra, você vai animar aquele que acha que pode ficar em casa, que está tudo bem congregar em casa. Não, essa não é a ideia de igreja, porque existe uma unção quando o corpo se conecta. Então, essa unção é para a gente agora usufruir dessa unção. Nessa unção tem cura, nessa unção tem inspirações do Espírito, nessa unção tem ideias, nessa unção tem correção, tem crescimento. Porque em casa, amados, você vai sentar no seu sofá, você vai estar perto das pessoas que já convivem com você, não vai ter confronto. Na igreja, não. Você senta do lado de uma pessoa que não pensa igual a você, né? Que não gosta da mesma cor que você, não tem o mesmo jeito, a mesma personalidade. Quanto à doutrina, nós precisamos falar a mesma coisa. Mas quanto ao gosto, personalidade, cada um tem o seu, amém? E aí você vai crescendo. É aquela lixa. Cada um vai se lixando. Em casa não tem isso. E a igreja local é para o seu crescimento. Vamos começar então falando da primeira igreja. Eu queria que você abrisse em Atos, no capítulo 2, e a gente vai ver, testificar. A unção coletiva, eu tenho 2 testemunhos sobre a unção coletiva, no final eu vou estar falando sobre isso. Atos, capítulo 2, no versículo 1 primeiro. Atos 2. Atos, capítulo 2, versículo 1. No dia de Pentecostes, todos estavam o quê?
todos estavam reunidos num só lugar. Não estava reunido a metade em casa, outra metade na casa da sogra, outra metade um grupinho, não. Eles estavam reunidos todos num só lugar. Agora vai lá para o versículo 43. Aleluia. Versículo 43. Eu estou dizendo, essa igreja aqui só vai ser uma vacina. Amém? Graças a Deus por isso. E ele diz assim: havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam, diga reuniam, num só lugar, diga num só lugar, e compartilhavam tudo o que possuíam. Você vai ver que toda vez que aconteceu alguma coisa, eles estavam reunidos num só lugar. E a gente, nossa, a igreja primitiva, amados, ela ficou como um exemplo. E sabe, queridos, ela não era tão madura nas revelações quanto a igreja é hoje. Então, nós podemos ir muito além disso. Mas a gente deixa essas modinhas, né? A gente é pego, a gente não. Povo aí, por aí. É Deus, né? A igreja da internet. O povo é pego por esses modismos, por esses comodismos. A vida cristã, amados, ela é movimentada. Ela é um movimento. Eu não vou dizer que é sofrida, mas ela não é fácil, porque crescimento não é fácil. E a Bíblia, ela nos impulsiona sempre a caminhar, a avançar. A palavra nunca diz para a gente ficar parado no mesmo lugar sem crescer. Então, a igreja é um organismo vivo. Cada dia ela está crescendo. São pessoas de várias culturas, diferentes culturas, pessoas de diferentes educação, nível escolar, nível financeiro, e que se completam, porque a unção coletiva, ela faz essa unidade. Né? Porque junto, aqui, né, cada um, união é diferente de unidade. União é um saco de batata. Tem batata pequena, batata grande, tem batata com furinho, sem furinho, mas a unidade, quando a unção coletiva vira um purê de batata, é unidade. Porque você não vê as diferenças. E, amados, quando estamos reunidos no mesmo lugar, a unção coletiva faz a gente virar um belo purê de batata. Amém? Aonde Deus, a Bíblia diz, não tem grego, né? não tem cor, não tem homem, não tem mulher. Deus nos vê assim, nós devemos caminhar assim. Abre lá em Atos também, Atos capítulo 4. Não, Atos capítulo 5, versículo 42. Atos capítulo 5, versículo 42. E todos os dias no templo e de casa em casa continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. No templo, dali quando eles aprendiam, eles iam fazer as células nas casas. Mas no templo eles recebiam o ensino, reunidos no mesmo lugar, estando no mesmo lugar. A gente não pode deixar isso enfraquecer. Você hoje é o responsável de estar ligando, se comunicando com aquele irmão que ficou lá em 2020. E continua assistindo os cursos, se for necessário, né, uma emergência, uma coisa assim ímpar. Assistir o culto, eu tive quando fiz a cirurgia dos olhos, eu fiquei 1 mês assistindo o culto pela internet. Mas, amados, não tem coisa melhor do que congregar. Não tem coisa melhor do que igreja local. Sabe aquele moídozinho assim, né? Estiveram ontem, né? Aí se você conhece as pessoas, quando vamos fazer uma faxina na igreja, ou vamos fazer uma galinhada, é hora que você conhece as particularidades das pessoas. Você vai descobrindo os talentos, os dons, o jeito, e vai se afinando. É na igreja local, amados. É daqui que a gente sai para o mundo. É daqui que somos enviados, e enviados não só como missionários, mas enviados para a universidade, para a faculdade, para o trabalho, para a rua, para a família. É na igreja local. As pessoas ficam assim, onde é que você aprendeu ser essa mulher de fé? Na igreja local. Onde é que você aprendeu a ser mãe? Na igreja local. Onde é que você aprendeu sobre finanças? Na igreja local. Todo o meu crescimento, amados, de pessoas que cresceram, aprendeu na igreja local. Sabe, se submetendo à unção pastoral daquela igreja, se submetendo à unção de líderes de departamento.
sabe, engrossando o couro, como a gente diz lá com o pastor Joselito, engrossando o couro, deixando de ser crente mimimi. Hoje, né, eu estava vendo alguns casamentos, a noiva não joga mais o buquê, porque só uma que pega o buquê. Então, hoje é uma geração tão dodóizinha, a noiva vai lá, vê as solteiras e dá uma rosa para cada uma do buquê, para ninguém ficar frustrado. Não pode. Então, essa geração é mais propensa a ficar assistindo cultos na internet, porque não gostam de ser confrontados. E hoje é quase que um crime confrontar alguém, você está discriminando fulano. E esse povo não cresce, mas a igreja está aqui para cumprir esse papel. Os jovens da igreja não vão ser jovens mimimi, vão ser jovens de couro grosso. Sabe, que aguenta a correção, que aguenta ser chamada a atenção e está firme ali, que vem o vento forte, ele não vai cair, ele não vai sair. Né? Tem até aquele cubo mágico, né? Hoje o cubo mágico é de uma cor só. Para não diferenciar as crianças. Que absurdo. Na igreja, mas a gente aprende. A gente aprende a ser uma mulher de Deus, a gente aprende a ser um homem de Deus, a gente aprende a ser um crente de palavra, a gente aprende a comprar e pagar, a gente aprende a dar a palavra e cumprir, a gente aprende a representar Deus fora daqui. Amados, diga assim, igreja local é um bom lugar. Sabe, queridos, é aqui que você, solteiro, vai achar a mulher dos seus sonhos, vai achar o menino dos seus sonhos. É dentro da igreja local. Não é procurando no mundo, não. Casado é na igreja local que você vai aprender o que é casamento, o que é vida sexual. É na igreja local. Não é na revista 10 maneiras de agarrar um homem, não. É na igreja, é na Bíblia. Aqui é o lugar de se aperfeiçoar. Aqui é o lugar de treinamento. Amém? Então vamos ver algo interessante em Atos 4, a partir do versículo 23. O texto é um pouco extenso, mas vale a pena a gente ler, amém? Atos 4, a partir do versículo 23. Olha só. Assim que foram soltos, Pedro e João, o que aconteceu? Eles curaram, e aí a lei, né, as autoridades prenderam eles e deram uma sova. Deram uma surra nos dois e falaram, não é para falar desse nome. A igreja estava reunida. Diga, a igreja estava reunida. E aí eles foram soltos e chegaram lá na igreja e contaram tudo o que tinha acontecido. Eu não sei você, mas se eu chegasse lá, Aninha e o pastor Joselito, lanhado de uma coça, vamos na polícia agora. Mas, amados, a unção coletiva faz você agir diferente. Olha o que aconteceu aqui. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes, olha só, todos os presentes levantaram juntos a voz. Eu estou lendo na versão NVT. Levantaram a voz e oraram a Deus. Eu acho linda essa oração, amados. Eles estavam aflitos. Estavam num perrengue. Mas sabe, queridos, crente de igreja local, que sabe o que é a unidade, ele não entra em desespero diante do Senhor. Ele entra exaltando o Senhor. Sabe, queridos, quando você estiver naquele perrengue que Satanás falar, agora vai, você fale e deixa Satanás ouvir quem Deus é para você. Isso é muito importante. Mas, professora, é porque está morrendo. Não, filho, fique tranquilo, na adoração, Deus ressuscita. Na adoração, sabe, coloca a adoração em primeiro lugar. Deixa Satanás ouvir da sua... Ele vai ficar, não estou entendendo. Está morrendo e ela está aí louvando. Eu lembro que o meu marido estava numa situação bem complicada no hospital e eu estava lá junto com as enfermeiras e ele com uma febre, não podia ter febre. Aí o Espírito falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu estou ajudando. Aí ele, você é médica? Eu falei, eu não. Então vai fazer o que você sabe fazer. Ixi, entendi. Satanás devia estar, agora eu quero ver. Eu fui para o corredor daquele hospital, levantei as minhas mãos de madrugada e comecei, Pai, você é o meu Pai.
você é o meu Deus Todo-Poderoso, você é tão bom, eu preciso de você, eu confio em você, você é digno. Aí eu falei, Satanás, você está ouvindo o que eu estou falando? Escuta, abre bem essa orelha suja e vai escutar o que eu estou falando. E deixei os médicos fazerem o que tinham que fazer. Amém, amados? Aí olha como é que eles começam. Eles não começam, Senhor, nós vamos agora na delegacia, a gente vai pegar todo mundo. Manda um raio no quengo desse povo. Não. Olha como é que eles começam. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. Falastes muito tempo atrás pelo Espírito Santo, nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo, porque as nações se enfureceram tanto, porque perderam tempo em planos inúteis, os reis da terra se preparam para guerrear, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu Cristo. Eles adoraram a Deus e começaram a falar sobre a situação que estava acontecendo. Aí ele diz assim, de fato, isso aconteceu aqui nessa cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungistes. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, aí eles falaram, lembraram do passado, fizeram um link com o que estava acontecendo, mas antes eles adoraram, engrandeceram o nome do Senhor, e agora eles vão fazer o pedido. Aí a gente pensa, agora eles vão pedir um raio no quengo de cada um, vão pedir vingança, não é assim? Vão pedir vingança, agora a gente vai lá na delegacia, pode deixar, pastor. Isso me lembra o pastor Bud, quando chegou em Campina Grande, e um americano, um forasteiro, e a cidade começou a comentar, ele vai roubar o dinheiro de todo mundo, e vai embora. Vocês aí que estavam, o Bispo Guto do lado dele, Canrobé, pastor João, cuidado, esse americano vai pegar o dinheiro de vocês e vai embora. E tinha um abençoado na cidade, que tinha um programa de TV, e no programa de TV ele falava essas coisas do pastor Bud, que ele era um ladrão, que ele era um falso profeta. E um belo dia o pastor Bud entra no restaurante com o Bispo Guto. Bispo Guto hoje é o presidente do ministério, o pastor Bud já está no Senhor, hoje é apóstolo Guto. Eles entram no restaurante, começam a conversar, e o apóstolo Guto percebeu que aquele abençoado estava no restaurante. Aí o pastor Bud virou para o apóstolo Guto e falou assim, aquele é o fulano de tal. Aí o Bispo Guto, pensando que o pastor Bud fosse tirar satisfação, aí ele, não sei não, acho que não é não, o senhor está enganado. Aí ele olhou, é ele sim, levantou. Aí o apóstolo Guto, meu Deus do céu, ele levantou, eu vou lá. E o pessoal da igreja já tinha falado, a gente viu o programa hoje, o senhor tem direito de resposta, vamos entrar com direito de resposta. Ele, rapaz, eu sou filho de Deus, que direito de resposta? E não falava nada, e o povo da igreja indignado. Aí ele chegou lá, ele, oi fulano, boa tarde. Aí o outro já levantou assim, o pastor Bud era bem grandão, olhão azul. Aí ele, sim, o que é? Eu só vim te desejar um bom almoço. O cara ficou assim, Aí aqui, a mesma coisa a igreja vai fazer. A gente pensa, agora eles vão pedir poder para ir contra os inimigos. Mas a gente tem que entender, amados, que a gente não tem inimigo. E o inimigo comum já foi vencido. Olha, o macumbeiro não é nosso inimigo. É uma pessoa que precisa de Jesus, como um dia a gente precisou. O chefe tirano não é o seu inimigo. Ele é o seu alvo de amor. A vizinha que fala mal de você, a vizinha encrenqueira, que ninguém gosta dela, e você está no grupo de não gosta, sai desse grupo. Porque você é igreja. Ela é o alvo do seu amor. A gente não tem inimigo. Eu não gosto de fulano, não tem esse negócio de muda esse vocabulário. Eu falo, jacaré, sai dessa lagoa que ela já secou. Não cabe mais você lá. Ele é alvo do seu amor. Ele é alvo da palavra e da presença de Deus que você carrega. Então a gente não tem inimigo. E o único inimigo, que é o comum, Jesus derrotou ele. Então não precisa, e nos deu poder sobre ele. Então a gente tem que deixar ele no lugar dele. Eu costumo dizer, o diabo só tem aquilo que eu dou para ele.
Se eu trato ele nem a pão e água, a fome, ele nunca vai se levantar. Mas se eu começo a dar água, depois dou um pãozinho, daqui a pouco estou dando uma feijoada. Não, Jesus deixou tudo organizadinho e deixou ele sobre a nossa autoridade. Então não vamos deixar que ele coloque as patas imundas dele para fora. Mantenha ele no lugar que Jesus deixou. Amém? Aí eles vão dizer assim, versículo 28. Não é 28, é o 29. E agora, Senhor, ouve as ameaças dele e concede a teus servos coragem para anunciar a sua palavra. Estende tua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, que oração poderosa, hein? Senhor, extermina todo mundo. Não. Senhor, nos dê coragem. Eles viram nessas pessoas, nesses inimigos, alvo do amor deles. Nos dá coragem para ir lá, falar com essas pessoas do teu grande amor. Enquanto a gente está pregando, você estende para fazer a sua mão coisas que só você sabe fazer. Milagres. Só você sabe fazer milagres. Aí diz assim, depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos, diga reunidos. Eles não estavam fazendo uma videochamada. Eles não estavam fazendo uma live. Não. Eles não estavam assistindo o culto. Olha aqui, ó, vem ver. Pedro e João chegou lá agora. Está acontecendo alguma coisa lá. Eles estão machucados. Não. Eles estavam reunidos. Depois dessa oração, todos estavam... E ficaram reunidos. O chão onde ele estava tremeu. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Olha, mas a unção coletiva. Sabe, queridos, às vezes a gente não vai ver esse prédio tremer, mas no reino do Espírito a gente pode ver esse prédio tremer. Por causa da unção coletiva, onde somos abençoados, onde somos confortados. Nós não podemos trocar isso, amados, pelo comodismo de não ter que sair de casa, amados. Quem disse que ia ser mar de rosa? Nem Jesus disse isso. No mundo tereis aflição. Mas, fica tranquilo, não perca o seu ânimo. Ah, mas eu moro lá não sei aonde. Mas se Deus plantou você aqui, e se você não tiver raízes aqui, você não vai dar fruto em lugar nenhum. Porque você não congrega na igreja próxima da sua casa. Você congrega aonde a unção que você carrega vai abençoar aquele lugar. Gente, eu ouvi que na época que a gasolina estava quase R$10, os membros pedindo para os pastores para diminuir os cultos na igreja, diminuir as reuniões. Amado, o Deus que criou o petróleo é seu pai. Aí eu falei, pois agora eu vou em tudo quanto é culto. Se tiver reunião, nem que não seja para mim, eu vou. Só para pirraçar o cão. E, amados, não faltou gasolina. Nunca faltou. Não, pastor, não. Vamos fazer o culto de 15, um domingo sim, outro não, porque a gasolina está cara. Ora, bolas. E a gasolina é maior do que Deus, amados. Eu vejo o pastor falando, né? O pessoal, porque a cenoura está cara. Quem fez a cenoura foi Deus, amado. Ele é seu pai. Vai comer cenoura e o que for que tiver caro. Porque vai botar na sua mesa. Ele é o nosso Deus provedor. Ele diz na palavra dele, Efésios 4:19. E o meu Deus, Paulo falando, o Deus que me supre. Ele há de suprir cada uma das vossas necessidades. Através do seu salário, não. Através do governo, não. Através das riquezas dele. Amém? Então você não tem que ter medo dessas coisas, não. Quantas vezes nós já fomos para a igreja, eu falava, nós vamos para o culto, vamos, mas só tem gasolina para ir. Eu falei, a gente só precisa chegar lá. Se for para deixar o carro lá e vir a pé, a gente volta a pé. Mas, amados, no meio do culto, a congregação, a unção coletiva, chegava o irmão, eu não sei o que é, mas Deus mandou isso aqui. O dinheiro dá a volta. Só tem para ir. Não, eu só preciso ir. O que vai acontecer, amados, é aqui nesse lugar.
É aqui nesse lugar que o Espírito Santo vai soprar a sua necessidade. Se Deus quiser te suprir com essas pessoas, vai ser com essas pessoas, não vai ser com outras. Mas eu acho lindo, amados, quando você está no culto e o Senhor fala, faz uma compra e leva na casa de fulano. E às vezes você olha fulano, nossa, mas fulano é bem arrumado, tem um carro. Amado, é o Espírito Santo que sabe, está lá dentro. Uma vez, uma ministra poderosa, e o Senhor falou assim, oferta R$5 na vida dela. Eu falei, não, o senhor quer me pagar a festa, né? Eu vou pagar mó mico. Eu vou dar assim, eu falei, eu vou dar mais. Ele é só 5. É só 5. E o culto, naquele momento, é só 5. Eu cheguei, olha, eu vou fazer porque eu sou obediente, eu conheço, era a voz do Espírito. Ela falou assim, pois era o que eu precisava agora, de R$5. Ela queria fazer um negócio lá, comprar um convite para um chá de uma irmã lá da igreja, e ela não tinha levado dinheiro nem nada. Eu só precisava, foi lá e comprou. O Espírito Santo sabe, amados, mas é na unção coletiva. Ele vai se mover. Às vezes a pessoa só precisa de um abraço, e o Espírito Santo vai levantar você para dar aquele abraço. Aquele abraço vai curar, aquele abraço vai refrigerar a alma daquela pessoa, aquele abraço vai definir a semana daquela pessoa. Amados, isso é muito lindo. Eu amo quando eu estou nesse meio. Senhor, Ana, faz isso, vai ali, conversa com o ciclano. Eu lembro que eu estava no culto, olhei para trás, você olhou para aquela menina, eu falei assim, você só vai dizer assim, Jesus te ama. Aí eu falei, sério, mas foi com uma unção. Aquela menina se quebrantou no culto. Antes do culto começar, que eu olhei para ela, ela confessou Jesus, já assistiu o culto salva. É na igreja local, é na unção coletiva, amados, que essas coisas acontecem. Agora, prosseguindo lá, versículo 32. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Olha, a unidade, o purê de batata. Todos os que creram, aqueles que iam se convertendo, eles estavam unidos de coração, que é de espírito e de mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Graça é um favor. Aonde você for, você vai ter o favor de Deus. Ah, a fila é grande. Ah, não acontece, não tem. A graça. Por quê, amados? Por causa disso aqui. Por causa dessa unidade aqui, porque eles estavam juntos, unidos de espírito, de mente renovada com a palavra, espírito. Um olhava para o outro e tinha revelações do que o outro estava necessitando, ou do que o outro estava passando. E aí aquele mover, aquela graça foi depositada, e aonde eles iam, eles tinham o favor de Deus. Você quer ter o favor de Deus em tudo, amados? Você quer ter o favor de Deus? Queridos, tantas coisas que eu vivi, que um homem dizia, é impossível, não tem, não faz. Amados, por conta de uma igreja local, a graça abriu portas. A graça abriu favores. O meu marido teve um infarto, né, todo mundo conhece, e era de tarde, e o Incor só funcionava até 18 horas. Depois eles não saíam para pegar ninguém. E essa foi a notícia que eu recebi. E ele estava tendo ainda, ficou a tarde toda sendo monitorado e precisava urgente. Aí o enfermeiro, irmã, eu também sou crente. Aí eu, a paz do Senhor. Mas eu vou te dizer uma coisa, o Incor não vem pegar ninguém. Mas vem. Ah, mas vem, tem uma igreja orando por mim, tem uma igreja orando por nós. Esse Incor vai chegar aqui. Eles chegaram às 7h da noite. Quando eu vi escrito assim no macacão, é aqui, é esse enfermeiro. Calma, não é só o seu marido que tem aqui, mas é o nome dele que está naquela prancheta. Aí eu fui encontrar com ele, eu falei, é Marco Antônio? Ele, é Marco Antônio, está ali, pode pegar, vamos levar. Amados, cheguei lá, não tinha ninguém na parte de cateterismo. E eu nunca passei por isso. Eu ia ficar na recepção sozinha. Um casal da igreja tinha ido visitar uma pessoa lá, um vizinho, um amigo. Quando eles me viram, ficaram comigo até o Marco entrar na ambulância de novo. Olha o favor e o cuidado de Deus. Mas isso o quê? Uma igreja local. A unção coletiva, amados, vai te beneficiar aonde você estiver.
E aí, abre lá em Hebreus. E aí a gente vem com uma ordem. Não é um pedido, é uma ordem. E a gente lendo o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, você já deve conhecer. A gente lendo o livro de Hebreus e vendo um pouco da história, era uma igreja que estava sendo chamada a atenção porque não desenvolvia. Porque, amados, largar o judaísmo, né? Principalmente os judeus, largar o judaísmo para ir conviver numa congregação do lado de ímpio, de gentil, era uma afronta para a comunidade judaica. Então, eles tinham, quando ele se convertiu ao cristianismo, não era só, não vou mais na sinagoga, agora eu vou na igreja. Não era só isso. O açougue da comunidade não ia vender mais carne para eles. A comunidade ia meio que expulsar. Então, aquela igreja estava tímida. Não, vamos ficar aqui mesmo, não vamos, né, crescer. E quando o autor dos Hebreus escreve o capítulo 10... E você vai ver, o pastor até citou, a partir do versículo 35, eles estavam desistindo da vida de fé. Porque já tinha passado mais ou menos uns 30, 31 anos que Jesus tinha sido assunto aos céus com a promessa de voltar. E não tinha voltado, então eles estavam desistindo. Eles estavam sempre, o autor fala, vocês deveriam estar comendo feijoada, estar tomando leitinho. Deveria ser mestre, ainda precisa que ensina, sempre só construindo o fundamento, não levantando nada. Então, ele vem chamando a atenção. E aí ele diz isso aqui, ó, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora, que o dia está próximo. Olha, o dia está próximo lá naquela época, imagine para a gente hoje. Como ele está próximo. E a igreja tem que estar unida, amados. Colada pelo Espírito Santo. Um colado espiritualmente no outro. Ei, queridos, essa pessoa aí que às vezes você, não vou com o jeito de fulano. Ele vai ser seu vizinho eternamente. Sabia? Vocês vão ter uma eternidade. Que é a eternidade. Quanto tempo é a eternidade? Eternidade é um tempo que não tem tempo. E você vai conviver. E eu penso que Deus colocou tanta gente diferente para a gente já ir se acostumando. Que vai amar, você tem que amar o irmão. Ah, mas você vai ter que amar. Ah, mas eu não gosto do jeito dessa professora, mas tem que me amar. Senão tu não vai para o céu. Não vai mesmo. Tem que amar, amados. Aqui é um ensaio do que vamos viver lá. Muito melhor, mas a gente está ensaiando. Então, aquele irmão que você não tem afinidade, busca ter afinidade com ele. Tem alguma coisa nele, amados, que vai completar você. Como tem alguma coisa em você que vai completar ele. A igreja andava unida. Diz que eles não tinham nem as propriedades, amados. Eles não consideram, esse terreno não é meu. Essa joia não é minha. Eles colocavam à disposição da igreja. Não é essa igreja aqui, mas hoje, queridos, tem crente que pensa que tudo isso aqui, energia, som, água, né, copo descartável, um monte de coisa, salários, é pago com oração. Porque amados, dízimo é bênção para nós. Porque Deus não precisa do nosso dinheiro, amados. O que Deus precisa da nossa fidelidade? Dízimo é além de dinheiro. Dízimo é fidelidade. Oferta é fidelidade. Sabe, às vezes, sei lá, Senhor, só tem uma bandeja, divide no meio e dá. Aí diz que eu só tenho uma, eu só tenho isso. Mas a gente tem que parar. A igreja, ela não se achava dona de nada. Tudo que eu tenho aqui é para essa obra crescer. Sabe, querido, se um ímpio entra e a igreja, todo mundo se abanando, ele não fica. A gente fica, porque nós já fomos fisgados pelo amor de Deus. Mas ele não fica, ele entra com 5 filhos. Aí o menino agitado no culto, ele vai embora. Por isso que o dízimo paga um bom departamento infantil. Sabe, um bom som, já pensou? A mensagem toda hora, estão falhando. É para essas coisas. O dízimo é uma atitude nossa de amor. De amor a quem? Amor ao próximo. Porque eu quero que o ímpio entre e encontre um lugar confortável. Um lugar onde ele tenha segurança para deixar os filhos dele. Um lugar onde ele não vai passar calor. Onde a mensagem vai ser transmitida com um bom som, entendendo, amados. Ele vai ficar. Então a igreja, chegou uma consciência, a igreja primitiva, de que nada é meu.
Tudo é do Senhor. E hoje, às vezes, a gente não quer dar uma carona. Pastor, eu estou corrigindo seu povo, me desculpe. A gente não quer dar uma carona, porque aquela irmã tem um sapato sujo demais. Não, a rua dela não é asfaltada, está ainda de piche. Eu não vou botar meu carro lá. Aí o Deus vira o carro. E aí a gente está colocando, o que é idolatria? É aquele povo que adora imagem. Não, tem muito crente idólatra. É tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus é idolatria. Um filho pode ser idolatria. Um casamento, um emprego, um diploma. Pode ser uma idolatria. Uma vez eu idolatrei um sofá. Ai, Senhor, o meu sofá está chegando. O sofá chega. Ninguém pode sentar no sofá. Ora, bolas, para que vê o sofá? Mãe, senta no chão. Não, sofá. Aí eu, eita, pode sentar no sofá. Né? A gente coloca coisas que são lícitas, mas se a gente colocar no lugar errado, vira idolatria. E a gente está criticando aquele que está lá, diante da santa, lá do santo. E você falando aquilo é um crente idólatra. Idolatra o carro, né? O carro não tem tempo ruim. Todo acessório ele precisa. Mas não paga uma unha, não paga um cabelo para a esposa. No shopping, ela vai gastar de novo. Mas o carro é tudo de primeira. Idolatria. Um filho. Não, pastor, porque eu casei, meu filho está pequeno, não posso servir na igreja. Agora o meu filho está adolescente. Agora o meu filho está fazendo faculdade. Agora o meu filho casou. E nunca dá. Colocou o filho no lugar. É lícito, filho, maravilha. É lícito estudar, maravilha. É lícito ter um carro, ter uma casa, tudo. Mas eu não posso deixar essas coisas irem no lugar de Deus na minha vida. Porque senão vira idolatria. Então a igreja chegou num ponto, amados, que nada era deles. Era tudo comum. Sabe? Eles vinham com seus bens e depositavam aos pés dos apóstolos. Depositavam lá na direção da igreja. Sabe, queridos, o dízimo é 10%, mas na nova aliança é o mínimo. Você pode dar 90%, você pode dar 20%, você pode dar 30%. Não é só 10%, não. Hoje você dá o tanto que o seu coração tiver de generosidade. Aí a gente fica pensando, não, o dízimo é o mínimo, menos que isso não dá. Vamos colocar, né, um piso. Mas, amados, você pode dar o quanto você quiser. Se você quiser dar 100, não, é aquilo que está a generosidade do seu coração. O pastor falou, quanto vale amar as pessoas? Querer que as pessoas tenham essa mesma palavra que você tem. Eu tenho, sabe, quando você tem uma experiência marcante com a unção coletiva, você passa a valorizar a igreja local. Amados, glória a Deus pela igreja local. Os meus filhos passaram pela adolescência sem dar trabalho. Eu nunca fui buscar um filho num bar. Eu nunca fui buscar um filho na delegacia. Amados, hoje eles trabalham, têm a vida deles, mas sabe os princípios de autoridade no trabalho, de se submeter, de não responder, de honrar pai e mãe. Glória a Deus pela igreja local. Sabe, não é a igreja que vai fazer, ela é uma extensão da sua casa. Filho, é você que educa, mas a igreja local tem um papel muito importante. Eu estava dando aula no Rema Kids sobre família cristã. E as mães vieram conversar comigo depois, professora. A minha turminha era mais velha, de 9 a 12, né, no Rema Kids. Ela professora, mudou lá, porque eu ensinei muito o lance de você faz parte daquela família e você cuida daquela família. Não está só na mão do pai e da mãe. Você também faz parte. Então, olha, agora ele colocou lá uma escala para os irmãos, para lavar a louça, para arrumar as camas. Eu aprendi. O outro foi falar com o pai. Pai, você está sem trabalhar. Você sabia que é o homem que provê o dinheiro em casa? Aqui em casa é minha mãe. Está errado. Eu aprendi no Rema Kids. É o homem, pai. Você tem que se levantar, arrumar um emprego. E o homem ficou todo sem graça. Mas é porque eu quero um negócio próprio. E aí você vai deixar minha mãe tomar conta de tudo? Não pode, não. Criança falando, amados. Sabe, valores. A igreja ajuda os valores que você coloca em casa. A igreja vem reforçar aquilo. E aí eu estava dando aula lá no Pantanal. E um domingo, dia das mães, eu decido ligar para casa, eu ligo para o celular dele, quem atende é o filho dele. Cadê seu pai? Não, a gente está no hospital, o negócio está feio aqui. O pâncreas dele está com uma inflamação e está assim rápida. E se eu fosse você, os médicos estão falando até para você vir logo,
porque é capaz de você não pegar ele vivo. Foi um choque. Fiquei chocada, né? Ó, o pâncreas dele está necrosando, a inflamação está numa velocidade. E os médicos já mandou reunir todo mundo, porque vai ter a falência dos outros órgãos. Aí eu fiquei assim, tá, tudo bem. Peguei, desliguei, né? Chorei, né? Não sou uma mulher de ferro, não. Eu tenho alma ainda. A Bíblia manda a gente renovar, não exterminar a nossa alma. Né? A Bíblia está, renove a alma, não está extermina, porque tem crente que lê, extermine a sua alma. Não, Deus criou com alma. E mulher, ele criou cheio de sentimento. Aí depois eu falei, Senhor, o que eu faço? Ainda tinha que dar aula na segunda e terminava a matéria na quarta. Aí orando, não falei nada com ninguém, porque está chorando. Eu falei, não, é porque eu estou com saudade. Era o dia das mães, saudade de casa, né? Fui orar. Aí o Senhor falou assim, ligue para o seu pastor, dê aula amanhã e vai embora na quarta-feira, porque aí só era a prova, a gente finalizava a matéria na segunda. Eu liguei naquele domingo para o meu pastor, expliquei a situação, ele pode deixar. Como lá no Pantanal, eles vivem em horário de verão, coitado, né? Eu fico com a dó deles. Eles vivem em horário de verão, então o culto aqui era 6, né? O 6 de lá era 5 horas. Então eu estava me arrumando para ir no culto de lá e já estava vendo o culto lá de Taguatinga pelo computador. E aí o pastor Júnior, que era o pastor do evangelismo, hoje ele é diretor do Remo em Goiânia, foi logo que começou, antes do louvor, nós vamos orar aqui pelo marido da Ana Cláudia, o Marcos, ele está nessa situação, e eu lá me vestindo, fiquei olhando. Ele orou com uma autoridade, eu percebi a unção, e a igreja, a unção coletiva pegou junto. E aí depois eu sempre ligando para o hospital, e eu liguei para o filho dele, a inflamação tinha paralisado. Aí ele falou assim, ó, por volta do início da tarde, umas 6 horas, parou. Os médicos não sabiam explicar como parou. Amados, a unção coletiva. Paralisou. Ele deu uma ordem no nome de Jesus. Nós declaramos essa inflamação paralisada. Foi exatamente o que aconteceu. Amados, igreja local. Já pensou se eu não tivesse ligado a uma igreja local? Ia vir o desespero. Mas, amados, eu sabia de uma família. Eu tenho uma família. Liguei para o pastor, ele pode deixar. E eu sabia, amados, que a igreja ia resolver aquilo para mim. A igreja, eu não estava lá. Eu estava em outro lugar, com uma outra igreja. Eu não falei nada lá. Na segunda-feira eu já me despedi dos alunos. Aí eles, mas você nem falou nada. Eu falei, mas eu falei para quem ia resolver e já resolveu. Né? Aí eu cheguei e falei, estava lá entubado, sei lá, não sei o quê. Você vai morrer? Ele falou assim, não. Eu falei, então eu estou concordando com você. Não vai morrer, não. E, amados, a unção coletiva. Você não está largado no mundo, não. Quando você nasceu de novo, você agora faz parte de uma família. Isso aqui é família. Não pode ter grego, não pode ter judeu, não pode ter imã amarelo. A gente é uma família, amados. E a gente tem que começar a se comportar como família. Ei, você nunca sentou do lado de fulano? Um domingo, pronto, agora eu vou sentar ali. Quero conhecer. Eu sempre faço isso nos remas, né? Que eu não gosto muito de ficar na sala do professor. Eu me misturo no meio dos alunos, que eu vou sabendo as histórias, vou conhecendo. Então, tem aí um evento da igreja, um sábado à tarde, procure conversar com quem você nunca conversou, porque é uma família, amados. Chegar no céu, vai todo mundo morar junto. Né? E quando a gente estiver no nosso casamento, a gente vai morar aqui, mas vai ser todo mundo junto e misturado. Então, você tem que começar agora. É inadmissível, eu falo para os alunos do Rema. Gente, você estudar 2 anos do lado de uma pessoa e não conhece ela. Eu falo para eles, aqui no Rema tem amigos para a vida. Você pode fazer amizade da sua vida. Você pode, igual no Itaguatinga, a gente teve mais de 10 casamentos. O seu marido, a sua esposa pode estar naquela sala. Não olha o envelope, não. Deixa seguir. Não, mas não é do jeito que eu pedi. Mamado, vai lá, abre o envelope, de repente dentro tem o homem dos sonhos. Não tem o olho azul, não é louro, mas é um homem íntegro que vai amar você, que ama o Senhor acima de todas as coisas e vai amar você. E sabe, uma menina lá na igreja, ela veio doida para casar, não é doida não. Querendo muito casar. E o pastor brincava, vou te casar, fulano. Então a igreja já sabia. Aí ela chegou e eu falei assim, aí,
Tá vindo tanta gente nova, ela, tem um ali me olhando. Mas não é o meu tipo. Eu falei, mulher, dá uma chance. Vai conhecer. Talvez ele não seja no físico, mas é o marido dos sonhos. Aí ela foi e aceitou sair com ele. Aí ela me ligou, mandou uma mensagem. Saí com ele, eu e aí ela, melhor do que eu esperava. E aí ficou um mês naquilo até. E ela, nossa, ele abriu a porta do carro. Aí eu falei, agora vai perguntar para o Espírito se não é só para aparecer. Mas vendo ele tratando a mãe, o pai, como ele era o dia a dia, está casada. Ela falou assim, ele é exatamente o homem que eu queria. Não tem nada a ver o físico, mas hoje eu amo até ele fisicamente. Mas é o homem que eu pedi para o Senhor. Ele ama o Senhor, ele é firme na doutrina, ele é firme na palavra. Ele me trata como uma... Dá chance, amados. Fica, ai, porque não é louro, não é moreno do jeito que eu pedi. Aí diz que, não olha o envelope, não. Dentro tem uma preciosidade. Na igreja local. Olha o meu celular mandando eu calar a boca. Outro testemunho, a minha sogra, ela teve uma desidratação e eu não sabia. A desidratação para o idoso é algo muito sério. Pode mexer nas funções cerebrais. Então, mexeu muito nas funções e a gente tendo um trabalho com ela. Por exemplo, né, o cérebro é uma coisa ligada à outra, né? E aí, por exemplo, assim, ela colocava a comida na boca, mastigava. Mas a função que mandava ela engolir tinha desaparecido nessa desidratação. Então, ela ficava com o alimento na boca, aí ia caindo, a gente engole, ela olhava para mim, tipo assim, o que é engolir? E ela teve que ir para o hospital, e o médico fez vários exames, eu estava acompanhando ela, eu ficava a semana toda com ela no hospital, porque era lá no lago, então eu ficava de segunda até sábado. Aí o Marco ia me render, eu voltava no domingo à noite. E eu estava cansada, e o médico falou, nós fizemos todos os exames, ela está no estado de demência. Aí eu falei, tá, e aí? Ele falou assim, aí que não tem o que fazer, ela vai ficar ela não estava reconhecendo ninguém, e eu fiquei muito preocupada quando ela não reconheceu o amor da vida dela, que é o meu marido. Quando ela falou, quem é esse? Eu falei, nossa, o negócio está sério. E aí ele falou assim, é um estado de demência. Eu falei, e a gente vai fazer o quê? Ele, não tem o que fazer, tem várias funções cerebrais dela que estão desligadas. Não tem como, então ela vai ficar nesse estado até definhar, pode levar anos e morrer. Aí ele saiu do quarto, eu fiquei, né? Falei, meu Deus. Fui para o corredor, à tarde sempre orava. Pai, eu não aceito isso. Eu não aceito. Ela nasceu de novo, já agora, né? Bem idosa, mas ela nasceu de novo. Eu não aceito ela ter esse definhar. Vai acontecer algo. E eu, naquela semana, ia ter um Firmes na Verdade. Você que é graduado do Rema, valoriza esse tipo de evento. Esse tipo de evento é para você, amado. É para te alcançar. Tinha um Firmes na Verdade, naquele sábado eu fui para casa. E o Senhor, vai na igreja. Eu estou muito cansada. Eu estou cansada na mente. E o Espírito, né, ele tem a capacidade de ter palavras persuasivas. E ele vai na igreja. Eu, tá bom, eu vou. Eu sento na frente, nesse dia eu sentei lá atrás, perto da mesa de som. Falei, Senhor, eu não quero conversar com ninguém, não quero falar. Sentei lá e fiquei, tipo, empurrada, né? Então, bom, eu vim. E tinha um pregador de fora, um profeta, e ele ministrou e eu não prestei atenção em nada. E aí eu só ouvi quando ele falou assim, pense em 3 coisas impossíveis. Aí eu, pensar, eu penso. A dona Eliette voltar à realidade, para mim é uma coisa impossível. Aí ele, agora você vai ficar de pé. Eu falei, já não gostei. Já está pedindo muito. E você vai começar a rir dessa situação. Eu, não. Mas, amados, tinha pessoas ao meu redor que eu nem conhecia. Essas pessoas começaram a me animar e eu comecei a perceber a presença da unção coletiva. E elas começaram a me animar e o rapaz da mesa de som começou a filmar. Simplesmente ele pegou o celular dele e começou a filmar a cena. Eu ria, eu dei cambalhota, sabe? E depois ele me mostrou o vídeo, eu falei, essa não sou eu, não. Não sou eu. A unção coletiva pegou de um jeito. Tá. Passou a semana, ela voltou para casa, naquele estado de demência, o hospital inteiro dentro de casa, né? Foi bala de oxigênio, médico. E a médica dela, da home care, tinha sido trocada. Quando foi no meio da semana, ela falou assim, Ana Cláudia, vamos fazer um exame de contagem de eletrólitos? Aí eu, não, ninguém mexe nessa veia mais. Não vai mexer, não vai fazer exame de nada. Ela, calma, é só um exame de sangue. Eu, sangue pode furar ela e tirar o sangue. Amados, isso não existe. De noite,
o técnico do laboratório me ligou, o técnico do laboratório. E ele falou assim, dona Ana Cláudia é responsável pela dona Eliette? Eu falei, sim. Olha, ela está com baixíssimo sódio e potássio. Eu já liguei para a médica dela, ela já pediu uma UTI móvel, ele já tinha arrumado tudo. Ela precisa vir fazer reposição e ela vai ficar na UTI. Ela ficou 3 dias, voltou para casa do mesmo jeito. 2 dias, 3 dias. Aí, 7 da manhã, a menina que cuidava dela me liga. Dona Ana, vem aqui. Eu falei, o que aconteceu? Fala logo. Não, a senhora precisa ver. Ela não falava, ela ficava com a cabeça baixa. Ela já não andava mais. Ela tinha uma sonda vesical para se alimentar. Ela tinha uma sonda para urina. Ela parecia o Robocop. Não andava, ficava lá na cama, não conhecia ninguém. Quando eu cheguei, ela estava sentada na cama. Ô, Ana, a Maria não quer me dar meu café. Aí eu abracei ela. Dona Eliette, a senhora voltou. Ela, voltei da onde? A senhora ficou 9 meses desligada. E ela, e eu estou com fome, eu não posso. Aí ela, o que é isso aqui? O que é isso aqui? O que eu estou fazendo? E eu estava tão alegre. Amados, a unção coletiva. Amados, só quem teve uma experiência com a unção coletiva nunca vai desprezar. Sabe aquele dia que você está cansado, que você não quer vir no culto? Amados, é aquele dia que você tem que vir, porque a unção coletiva vai te assistir. Não despreze, amados. Não despreze essas reuniões, não despreze o culto de oração, não despreze o culto de ensino, não despreze uma conferência, amados. Sabe, eu estou com tanta expectativa para essa conferência. Ah, mas eles falam a mesma coisa. É por isso mesmo. Porque aí eu fico segura que eles estão falando a mesma coisa, que não se desviaram, que tem esse cuidado com a nossa vida, com o caráter do ministro. Amado. Ah, mas é muito caro, é um hospital. Muito caro, amados, é você enterrar um filho. Muito caro é um filho nas drogas. Muito caro é um casamento destruído. Uma conferência que vai te fortalecer. Agora imagina todas as igrejas da região unidas. Ah, imagina esse tipo de unção coletiva. Meu Deus! Amados, eu estou contando os dias para a conferência. Quando sai a inscrição, já vou fazer. E lá em casa, do mesmo jeito, ninguém fica de fora. Ah, mas é muito caro. Ele fala, então vai você, fica a mulher. Não, amado, é para ir os dois. E outra, você está investindo no ministério, porque, amados, eles trazem tudo, é viagem, é passagem, não é coração, não. Vou orar 20 minutos aqui nessa companhia, em línguas, o outro vai dar uma revelação e a gente quer 7 passagens. Não é assim, não. E você está participando disso, amados. Não deixa o mundo, não deixa as circunstâncias, não deixa o diabo e nem pessoas, amados, cortar isso na sua vida. Isso tem que crescer. Pensa aí, há quanto tempo você está nesse ministério e não cresceu nada, por conta de pensamentos, de conversa fiada do cão na sua vida. Porque ele vai usar pessoas, ele vai usar circunstâncias. Mas você tem que seguir firme. É lá no culto de terça-feira que eu vou orar por essa nação, que nós vamos levantar pessoas, que a gente vai livrar um missionário que está sendo perseguido, que a gente vai orar por cura, e a cura vai se manifestar na casa daquele irmão. É nesse momento, amados, culto de ensino, para reforçar, mas só fala a mesma coisa. Mas é a mesma coisa, Paulo falou que é segurança ouvir as mesmas coisas. Fique desconfiado se o ministro aqui falar assim, vou pregar uma novidade. Aí isso já fica com o pé atrás, novidade. Porque a Bíblia, mas você gosta dessa conversa que a Bíblia se renova, a Bíblia é a mesma. Agora ela é viva. Então, quem se renova com a palavra sou eu. Porque desde que eu me entendo por gente, o Salmo 23 está escrito a mesma coisa. Se você for hoje, a mesma coisa. Se você abrir amanhã, a mesma coisa. Esses textos que eu li, eles vão ficar lá. Quem muda e se renova sou eu, com o efeito dessa palavra. Agora, amados, aprender, crescer na unção coletiva, não tem preço. Amém? Valorize a igreja local. Valorize os líderes, o pastor, a família dele. Sabe, queridos, devemos cuidar deles. Você já
Ficaram sabendo se a Jussane tem um vestido bonito e novo para ir na conferência? Se o pastor tem um terno? Porque, amados, lá no meio de um monte de igreja, o pastor Zé Wellington e a Jussane estavam representando você, Asa Sul. Se você tem condições, dá um terno, dá 2. Pastor, esse sapato é isso. Vou comprar um sapato de sapato novo para a conferência. De vez em quando, eu sempre mando uma comidinha lá, um pãozinho, a coisa que eu faço, um franguinho recheado. Tá recebendo gente, eu mando os biscoitos. Ó, para ajudar você, para você não ficar na cozinha, já estou mandando lanche. Com o meu dom e o seu talento. Você tem dons e talentos. E é na unção coletiva que você vai descobrir coisas que você nem sabia que podia fazer. Amém, queridos? Diga, eu amo a minha igreja. E a igreja não é isso aqui, não. Quando você diz eu amo a igreja, você está dizendo a cada um, eu amo você, eu amo você, eu amo você, eu amo você. E glória a Deus, porque Deus levantou um casal, levantou uma família. Às vezes a gente também fica, né? Eu sempre gosto de lembrar e agradecer Jonas e Camila. Quantas vezes eles dormiram fora do quarto deles para dar o quarto para um professor, para esse professor trazer a palavra para mim. A gente, tudo bem, a gente honra o pastor Wellington, mas tem o Jader, tem o Jefter. Que sacrifício eles fizeram. Ana e pastor muitas vezes deixaram Camila e Jonas em casa para não faltar culto. A Camila já dormiu na varanda do apartamento para poder acomodar o pastor Bud com Mama Jane, pastor João Roberto com Janaína. O pastor orava, eu lembro que eu fui lá cozinhar para esse povo, o pastor ficou sem o lugar dele de orar, ele orava no pé do botijão de gás para dar toda a casa para eles. Camila e Jonas nunca foram empecilho, muito pelo contrário, ajudaram. Eu sou grato a eles, amado. De vez em quando, chega para o Jader e dá um abraço, muito obrigado. A minha família foi mudada porque você deixou seu pai e sua mãe assumir o chamado. Porque você, eu sei que eles hospedam, agora nem tanto, mas hospedam professores. Amados, a gente na casa de outra pessoa, a gente tira liberdade. A gente convive bem, eu sei, porque eu sou itinerante, eu vou para a casa de todo mundo. Por mais que seja gostoso, eles são bem... Mas você tira um pouco da liberdade. E esses meninos, amados, eles ficam o ano inteiro sem a liberdade deles. Eles ficam o ano inteiro sem poder falar alto, porque o professor está estudando, porque o outro está orando. Ei, passe e dá um abraço, dá um presente. Honre toda a família. Isso é igreja local. A unção coletiva está para isso também. Ah, mas o Jader é um menino próspero, rico, abençoado. E ele é mesmo. Sabe, amados? Mas você expressa sua gratidão. Sempre eu dava uma oferta para os Jonas, para a Camila, eles molequinhos. Porque eu falei, gente, eles estão dormindo na varanda. Para o professor ficar no quarto deles. Para alcançar a minha vida. Eu estou onde eu estou porque Jonas e Camila cederam os pais, cederam a liberdade em casa. Muitas vezes eu vi Ana na cozinha tendo que corrigir Jonas, quase que mímica, para não atrapalhar o professor que estava orando, amados. Não tem preço. Amém. Igreja local é ideia de Deus. E a Bíblia não diz, de vez em quando, se der, congregue, não. Ele diz, não deixe de congregar. É uma ordem. Vamos ficar de pé, o louvor. Sobe aqui, por favor, equipe de louvor. Amém, amados? Eu creio que essa palavra alcançou o seu coração. E eu creio que muitas coisas o Senhor vai ainda mover dentro de você a respeito desse assunto. Sabe, não é, eu entendi a palavra. Não, eu gosto que a palavra fica ali, ó. Fica ali, dando aquele friozinho na barriga, sabe, ruminando. Volta para cá, pensa, vem para cá, vai de novo. E eu sei que muita coisa vai mudar aqui, porque foi o Senhor que me inspirou. Eu até fico, ai, Senhor, mas eu vou puxar a orelha do povo. O pastor está lá e não tem esse direito. Pode ir. Aí eu falo, posso ir? Né? Aí ele pode ir. Eu falo igual meu filho, está suave o Espírito Santo. Tá suave. Amém? Eu sei que é um povo maduro. Eu sei que isso vai agregar aquilo que você já faz, aquilo que você já tem uma postura, só vai melhorar a sua postura. E quem está chegando agora vai conhecendo. O nosso ministério, ele prioriza a igreja local. Ele prioriza as famílias. Sabe, a Ana Helena, quando a gente, no Rema, ela via um clipe no chão, ela pegava e falava, o que isso está fazendo no chão? E a gente...
caiu. Ela, isso aqui é o dízimo do povo. Sabe, foi lá que eu aprendi a respeitar um clipe. Ela falou, isso aqui é dízimo dos fiéis. Não pode ser assim, não. E a gente foi aprendendo isso, a gente levou isso para dentro da nossa casa. E, amados, eu vivo muito melhor hoje por conta desses ensinamentos. Amém? O que a gente vai cansar? O que a gente vai cantar? Vocês cantam aquela música da igreja? Mas aí... Não, mas aquela... Estamos de pé. Vocês cantam essa música? Então canta se vocês quiserem. Vamos louvar ao Senhor. Agradeça ao Senhor pela palavra. Agradeça ao Senhor por esse alimento. Ele vai nutrir o seu corpo espiritual. Ele vai fortalecer as suas convicções. Ele vai fortalecer essa semana, amados. Sabe? Se você está enfrentando um problema sozinho, ei, você tem uma família. Você não está sozinho, não. Não fique com vergonha, não. Procure o pastor, procure o líder do departamento. Se alinhe, participe dos trabalhos na igreja. Porque nem Jesus teve o ministério dele sozinho, chamou 12. E cada um dos 12 levou a família junto. Amém? Então você não é sozinho, você tem uma família. Em seu eterno amor.